Olá, estamos começando mais um programa Rumo Certo. E você sabe, todos os dias aqui nós trazemos temas que envolvem gestão, planejamento, organização, sempre para tornar a sua empresa cada vez mais competitiva no mercado. Hoje nós vamos falar de um tema que envolve gestão, sim, e que é um tema já bastante crescente no Brasil e que exige também muito conhecimento. Vamos falar de fusões e aquisições. E aí comigo aqui para essa conversa eu recebo o Marco França. O Marco é engenheiro civil e sócio fundador da Aldas, empresa de consultoria atuante no mercado. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado igualmente, é um prazer estar com você, Sebastião. Prazer todo nosso. Marco, antes da gente começar a conversa, ou já começando, queria que você me falasse um pouquinho da Aldas, da empresa que você atua, né, como sócio fundador, e da sua trajetória, da sua história também, para que a gente conheça um pouco mais e tenha como referência o seu trabalho para essa discussão que a gente vai ter aqui. Ótimo, obrigado pelo tempo, pela oportunidade. A Aldas existe há 7 anos, uma empresa de consultoria focada em empresas de pequeno e médio porte, com 3 grandes pilares: governança, gestão e capital. Anteriormente à fundação da Aldas, eu trabalhei numa corretora inglesa, com atuação no Brasil, chamada iCap. E antes disso eu trabalhei na BTG Pactual por 11 anos no fundo de Private Equity, focado em tecnologia, mídia e telecom por 11 anos, fazendo a ponte entre o empresário e o dinheiro, né, entre o capital. Marco, a gente trouxe hoje para a discussão esse tema, né? Fusões e aquisições. Qual é a diferença? Fusão e aquisição, ela tipicamente gera muita dúvida, né? Você tem muita nuance nessa conversa. Ela tem um balanço de diferenciação entre namoro e casamento, né? Então, a fusão e a aquisição, ela depende muito da relação de poder entre as partes e do compromisso entre as partes. Então, de forma análoga e comparativa, né? Você tem o namoro e o casamento, você tem aí um balanceamento de carga entre as partes e a responsabilidade entre as partes. Isso também é uma boa metáfora para o que é uma fusão, uma aquisição, né? Você, quando faz uma fusão, tipicamente você tem um balanço de forças, tipicamente não tem um grande dominante, tá? E quando você faz uma aquisição, tipicamente a empresa adquirida, ela responde à adquirente com as regras da adquirente que devem ser, obviamente, atendidas, tá? Então, a diferença básica é uma diferença de balanço de poder entre as partes nessa nova sociedade. E aí, quando a gente fala de fusão, esse equilíbrio é igual? Ele tem que ser o mesmo? A fusão, tipicamente sim, né? Se eu fosse simplificar a conversa, né? Ela tende, em média, a ter um balanço de forças em maior igualdade, e a aquisição, aí sim, tipicamente, o adquirido manda muito menos. Ele vai se submeter às regras da casa. E a questão primordial é financeira, é recurso financeiro que faz essa divisão, que faz essa identificação. Normalmente a relação de poder ela envolve algum grau, uma dominância de capital, né, de dinheiro, né? Mas ela pode ter uma dominância de geografia, de produto, de outras relevâncias, mas tipicamente sim, o dinheiro é quem está mandando na discussão de quem manda, digamos assim. É um dos critérios principais. Então, Marco, eu falei ali no início que esse é um mercado talvez crescente no Brasil. É isso mesmo? De quanto esse crescimento e a que se atribui? Você tem, tipicamente, as fusões e aquisições no Brasil respondem por cerca de 80 a 100 transações por mês. É um mercado bilionário, crescente, está sofisticando, está amadurecendo. Se você olha o que aconteceu no Brasil, por exemplo, há 20 e poucos anos atrás, era um mercado muito mais incipiente. Você também tem uma discussão dos ciclos e das empresas também que amadureceu, né? Então você tinha antigamente tanto os fundos, né, quem tinha o recurso, como as empresas. Você tinha só certos atores, poucos atores no Brasil. Hoje você tem um grupo bastante maduro de fundos, investidores que atuam na fusão e aquisição, além dos estratégicos também, que hoje em dia você tem muito mais compradores estratégicos do que você tinha antigamente. E você também tem muito mais fundos que operam esse setor do que tinham há 20 anos atrás.
eu poderia te dizer com certeza que decuplicou o número de atores em 20 anos aí com tranquilidade. Mas a que você atribui esse aumento, esse crescimento? Eu acho que isso é uma questão de visibilidade, de oportunidade, de relação de risco-retorno, de alocação de recursos de fundos gringos, olhando o mercado como um todo. Então você pega na Europa, nos Estados Unidos, já mais maduros, buscando por alocação de recursos em países emergentes. Então, essa alocação em países emergentes começou lá atrás e ela vem crescendo ao longo do tempo. Na medida também que países em desenvolvimento, em tese, geram mais retorno, isso é uma discussão que tem uma tendência sempre crescente por aqui. Obviamente que tem questões ligadas a regras, a autonomias, né, que também são importantes, mas assim, eu te diria que é um caminho inevitável para o Brasil. A gente é grande, gera retorno e o capital está buscando isso de uma forma sempre incessante. Então, em outros países mais maduros, o capital consegue menos retorno e por isso mesmo a busca por diversificação é uma busca importante e direcionalmente aí para países como o Brasil. E que setores esse crescimento tem se apresentado mais? A gente tem visto de tudo. Tipicamente, a parte de fusões e aquisições no Brasil, ela é mais rica na parte de tecnologia, em termos de frequência, tá? Acho que 30% fácil das fusões e aquisições no Brasil, elas acontecem dentro do ambiente de serviço e tecnologia, por várias razões, porque as empresas são menores, o mercado está em consolidação, tem poucos players dominantes, toda hora está surgindo um monte de coisa, é EdTech, é FinTech, são quebras de paradigma, pivotação de negócios das empresas. Então, a parte de tecnologia sempre é uma parte bem representativa. Mas a gente também vê outras vocações. Você tem agronegócio também, um ambiente muito forte de consolidação, que é uma vocação do Brasil. Você também já está vendo agora outros anéis acima do agro, né? São anéis sequenciais, por exemplo, o Agrotech, que tem a ver com a agricultura de precisão super ultra relevante. A parte de serviço também é importante. A parte de infraestrutura deu uma parada, que ela também é meio cíclica. Então a gente tem hoje uma parte de infraestrutura um pouco parada nesse sentido de fusões e aquisições, mas já foi um pouco mais intensa no passado. Mas eu te diria que a área de serviço, tech e agro tem sido bastante intensa. Tem relação muito grande, então, mesmo com tecnologia aí, né? Agora, Marco, eu te pergunto, quais são os agentes que estão no mercado e que atuam nas fusões e aquisições? Pergunto isso também para saber contigo se tem uma relação com a economia do país, né? Uma vez que a situação esteja um pouco melhor, este é um agente importante também, eu digo, a economia como agente aí. Quem que está envolvido nessa cadeia? Sua pergunta é boa, eu vou cobrir ela em duas, porque ela tem duas nuances. Alguns agentes, eles aproveitam a hora ruim da economia para comprar mais barato, porque eles estão ali para ajudar a companhia a crescer, investir e sair daqui a 5, 10 anos, então um período específico daquele semestre, aquela temperatura do PIB daquele ano, ela é menos relevante do que a crença daquele agente investidor ou comprador naquela tese que ele está apostando. Ele não está apostando numa tese de investimento para sair daqui a um ano. Então são teses, muitos dos agentes são teses que vão pegar mais de um governo e provavelmente mais de uma ideologia de governo. Então são teses tipicamente agnósticas em política, a maior parte dos agentes, e muito mais em transformação. Os agentes típicos aí, a gente vai estar envolvendo o vendedor, né, o dono da empresa, empresas listadas ou não listadas estratégicas e dominantes no seu setor, fundos de investimento, advogados que atendem os dois lados, auditores. Então é um grupo bastante diverso que atua nesse tipo de ambiente. E com relação à tese, a tese mais interessante normalmente é a tese que é uma tese que independe de uma correlação específica de uma situação política ou de uma ideologia. É uma coisa muito mais vocacional de aquele país tem um ambiente endereçável que vai crescer, né? Então aquilo vai crescer, e comparado a outros países, o que já andou lá, que ainda não andou,
no Brasil, o que eu posso replicar no Brasil. Então, coisas desse tipo levam a tese de consolidação, que tem ciclos aí de 5, 10 anos, para esse ciclo rodar totalmente e o investidor sair daqui a 10 anos, eventualmente com uma tese de sucesso. E tem muito interferência da cultura também? Como é que é lá fora e como é que é aqui no Brasil? O Brasil hoje tem um grupo de fundos já bastante robusto. Antigamente você tinha um modelo mental do investidor gringo tentando entender Brasil. Eu acho que esse momento já passou e hoje você tem já uma convivência e um conhecimento de Brasil já mais adequado, né? Antigamente era uma terra muito mais, uma terra entre aspas, muito mais desconhecida. Hoje o Brasil está muito mais sofisticado nas transações, nos jogadores, no conhecimento em geral. É um país também mais reconhecido em termos de reputação, é percebido com menos risco, então a coisa já mudou bastante se comparada a 20, 30 anos atrás, onde você tinha um fundo tipicamente estrangeiro, tipicamente americano, querendo entender, e sofria essa curva de aprendizagem até o conhecimento. Hoje em dia isso está bem mais fácil e também você já tem muita operação híbrida local, onde o dinheiro do fundo estrangeiro, mas também tem capital brasileiro, e os gestores de fundos que estão analisando as teses são gestores brasileiros também. Marco, com tantos agentes, com tantas interferências, eu diria até, esse é um mercado delicado, exige realmente muito conhecimento, é para poucos, é só para grandes. Como é que é esse mercado, Marco? A pergunta é boa. Esse mercado ele é quase democrático no aspecto de tamanho. A gente já teve uma dificuldade de tamanho no Brasil muito maior do que tem hoje. Tá? Você tem vários agentes econômicos investindo em vários estágios da companhia. Você tem agente investindo desde o capital semente, né? Investindo numa ideia, né? Em um grupo de anjos, né? De investidores anjo, que isso há 20 anos atrás absolutamente não existia. Depois você tem outros jogadores como fundos de capital de risco, né? Venture Capital, os fundos de Private Equity, que são fundos mais ligados a tamanhos maiores de companhias, né? Companhias mais maduras. As próprias empresas que fizeram seus IPOs nos últimos 10, 15 anos também viraram grandes compradoras, que também era uma situação que existia de uma forma incipiente há 10 anos atrás, pelo volume de empresas listadas. Então, hoje você tem um volume de interessados bastante variado, dependendo do momento onde se encontra a sua companhia. Uma companhia que é uma startup, que tem uma ideia, uma empresa de PowerPoint, uma empresa já no tamanho médio ou uma empresa já mais madura, todas elas vão ter o seu espaço e os agentes aí, obviamente, de investimento vão estar variando em cima, né, do que eles também estão procurando, né? Então, digamos assim, vai ter uma sandália para cada pé de calça aí atualmente. Se fosse falar sobre 20 anos atrás, eu diria que a gente teria vários hiatos nessas teses. A gente tinha um ou outro investidor anjo, você tinha a área de Private Equity há 20 anos atrás, era uma área basicamente iniciando lá, os bancos de investimento lá estavam tateando esse tipo de coisa, estavam muito focados na ciranda financeira lá há 20, 30 anos atrás. Então, realmente, hoje, o empreendedor ele encontra mais oportunidade para encontrar o seu caminho de crescimento e buscar um casamento. Então, essa é a primeira parte da resposta para você. A segunda parte é que ele é um caminho longo, ele é multidisciplinar, ele envolve um pouco de ciência e arte, e é muito comum o empresário estar despreparado e não entender essa jornada. Então é importante estar bem assessorado por pessoas que vivem disso, para ele, obviamente, ter uma jornada a 4 mãos. Quero explorar um pouco mais sobre duas citações que você fez aí, você já fez lá no começo sobre casamento. A gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. E ciência e arte envolvendo fusão e aquisição, te confesso que preciso entender muito mais. Marco, continua comigo aqui, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, já a gente volta nessa conversa, tudo bem?
Tá ótimo. Fique com a gente também, Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo e hoje a gente está falando sobre fusões e aquisições. E aqui comigo para essa conversa, Marco França, engenheiro civil e sócio fundador da Aldas, empresa de consultoria no mercado. Marco, retomando essa nossa conversa, a gente falava aí de um termo que você usou, fazendo uma analogia com o casamento. Vamos primeiro por partes. E eu imagino aí, tenhamos que tomar muito cuidado porque é delicado, né? Para fazer um casamento bem feito, tem que ter um namoro bem feito. Quais são os cuidados ou as nuances que tem que se observar na hora de se pensar em fechar uma fusão ou fazer uma aquisição? Não, perfeito. Essa pergunta é um clássico, né? Eu acho que para ter um casamento perfeito, eu acho que o empresário ou a empresária eles têm que entender exatamente o seu momento, entender o que eles precisam. Né? Então, quando você desenhar o que você precisa, você vai buscar corretamente esse namoro, esse casamento adequado. Né? Qual é o fundo de investimento, ou qual é o investidor estratégico que estaria aderente, né, e de forma complementar às suas necessidades. E a recíproca é verdadeira. Né? Ele ou ela também tem que estar querendo mais ou menos o que você está querendo ofertar. Então, por isso que o casamento é perfeito. É uma discussão de entender o seu momento, a sua competência, a sua oportunidade, né? E também a sua fraqueza, por que não? E como tentar mitigar a sua fraqueza com esse novo casamento, né? E pelo lado do casamento, o adquirente ou o futuro sócio está te enxergando como uma oportunidade, seja uma oportunidade comercial, estratégica, dominância de mercado, geografia, complemento tecnológico, né? Então, entender o que o outro pode estar enxergando na gente vai nos ajudar e muito a definir com quem, quando e por que a gente deve casar. Mas tem muito divórcio nesse mercado ou a gente está namorando bem e casando bem? Tem de tudo. Você tem bons exemplos de fusões e aquisições, maus exemplos de fusões e aquisições, muitas situações de integração ou pós-integração. São situações delicadas, eventualmente um empresário ou empresária vinha de uma tocada, de uma cultura que era sua, onde ele tinha ou ela tinha total autonomia. Nessa nova convivência você tem as novas regras, então por isso que eu brinco metaforicamente que é o casamento. Você tinha uma jogada de toalha no chão do banheiro molhado, que agora você tem mais gente para compartilhar. Então essa discussão da pós-integração da sociedade e de ter um entendimento claro de como serão essas regras de convivência é muito importante, alinhado à cultura daquela empresa que você está se associando, daquele fundo, para que você possa ter uma convivência saudável e ter sucesso no futuro. Mas isso é estabelecido em contrato, assim, ou isso é mais por afinidade? Eu estou sendo simplista demais, porque é lógico que você lida com grandes corporações também, né, com médias e grandes, mas ainda assim, para as médias ou até pequenas, você tem que estabelecer num contrato direitinho, é uma identidade que se cria talvez pelo valor, pela marca, pela missão das empresas. Como é que a gente vê isso? Eu acho que você saber o seu papel na futura companhia e entender para onde está indo a futura companhia, isso tem que estar claro. E é por essa razão que você quer se associar. Então, entender o objetivo de negócio da companhia para frente e a razão pela qual vocês dois estarão juntos é fundamental. Entender a cultura daquela companhia versus a sua também é fundamental. Tá? Uma coisa que a gente também tem visto, e é uma coisa mais recente, mesmo nas aquisições, a gente começou a perceber que a empresa que foi adquirida, ela teve uma certa autonomia, porque percebeu-se com histórias e erros do passado que você descaracterizar totalmente a companhia que você adquiriu gerava muito atrito. Você colapsava a companhia, a cultura da companhia. A turma simplesmente não queria trabalhar mais lá. Então, o que a gente tem visto em passado mais recente, mesmo empresas 100% adquiridas, a turma tem tido uma certa autonomia, inclusive de cultura. Então, o arranjo físico
continua o mesmo, as reuniões continuam do mesmo jeito. Obviamente que tem um parceiro novo, né, no negócio, mas a identidade da companhia não foi desfigurada. Então, a gente vê hoje esse tipo de alinhamento. Assim, o comprador, ele entende que é importante manter a identidade do adquirido, para não colapsar ele dentro daquela máquina de moer carne quando ele é muito maior. E a gente tem visto isso mais recentemente. É um movimento mais recente, deve ter uns 5 anos isso aí. A tese clássica, o cara vinha, entrava para dentro, cortava metade do management, entrava e se adaptava à cultura, quem não se adaptava ia embora, aqui estão as regras e acabou, quer, não quer, não quer. Hoje em dia você vê um pouco mais tranquilo esse tipo de adaptação, ele é mais sereno. Então, essa manutenção, o respeito da identidade, tem relação também com exigência ou mudança de comportamento do consumidor? Não, de forma direta, não. Eu acho que é muito mais a maneira como o comprador e investidor está entendendo que você atendia o seu consumidor de forma adequada. Então, ele não quer que você troque o time que está ganhando. Então, de forma indireta, no final das contas é isso. Então, ele está sabendo que você faz direito, então ele não quer mudar. Então, você vai respeitar algumas regras de convívio, mas você não vai descaracterizar a sua maneira de se relacionar com o seu consumidor final, no caso do B2C, né? No business to consumer aí. Mas, no final das contas, é um pouco de como o investidor entende que ele ganha ou perde, desfigurando ou mantendo a cultura original da companhia. Em muitos casos, ele acha melhor manter como está, porque o jogo está sendo bem jogado, ele está sendo respeitado e ele vai conviver com uma certa diferença de cultura e comportamento da empresa adquirida. É uma estratégia, então, né? É uma estratégia do investidor. É uma estratégia. Ô Marco, exato. Agora, você fez referência a bons e maus exemplos de fusões e até aquisições, né? Sem citar nomes, não precisamos disso, mas... E você deu exemplo agora positivo de manutenção da identidade, né? Que isso é importante e tal. Mas que seriam maus exemplos, talvez, e que sirva de referência até para outros empresários, investidores que estejam pensando em fazer uma fusão ou aquisição? O que é importante observar para não errar? Eu acho que definir bem as regras de convivência, isso aí é fundamental. Eu acho que entender que a sinergia vai ser de verdade, porque ela vai ser árdua para ser obtida. Uma coisa é a sinergia que você tem num papel, o papel aceita tudo. Outra coisa é você executar aquela sinergia que você está esperando, né? Você tem que acreditar que aquela sinergia de fato pode ser executada. Muitas teses de fusão e aquisição, elas têm muito a ver um pouco de várias pessoas quererem se associar para ficar um ambiente maior e vira quase que um sindicato, e às vezes a convivência não é trivial. Então, eu acho que quando tem teses que a gente chama de... São teses onde um grupo, né, é formado através de uma série de aquisições sequenciais ou de uma junção imediata de vários ao mesmo tempo. Esse é um tipo de tese de consolidação que ela exige um regramento muito claro e uma transparência de entender que aquilo realmente vai dar uma sinergia para que a coisa de fato aconteça. Esse tipo de estrutura, ela muitas vezes não dá sucesso porque existe uma agenda oculta da pessoa de verdade, do empresário, de querer repassar seu negócio, né? Então, ele acredita menos no namoro e mais em tentar vender o peixe para um terceiro e sair. E isso, eventualmente, acaba levando mais tempo do que deveria e ele acaba ficando no abraço dos afogados aí, porque ele também não acreditava muito na tese que ele estava se encontrando, porque ele assumia que iria fazer aquele casamento e depois aquela empresa maior seria vendida para um terceiro. Então, teses que têm um apelo, ainda que seja uma agenda velada do fundador, na verdade, de fato, repassar o negócio e acreditamento na sinergia do negócio, eu acho que ela pode ser perigosa. Teses que você, de fato, está juntando, porque você está fazendo um negócio bacana, melhor, mais sólido, vai aceitar que a sinergia vai demorar a acontecer, mas ela vai acontecer e no futuro todo mundo vai ganhar dinheiro. Esse tipo de pensamento, ele acaba dando mais certo. Entendi. Do que fazer uma pedalada. Certo. Ô Marco, a sigla em inglês MIA, ela significa fusão e aquisição, né? E eu li um artigo seu que fazia referência a essa sigla e na sequência vinha a pergunta ciência e arte, ou arte ou ciência. O que significa? Qual é a relação com arte e ciência?
A colocação é boa, a gente escreveu esse artigo tem um passado recente. A operação de fusão-aquisição, né, ou Mergers and Acquisitions, ela é uma atividade que ela tem uma bagagem técnica importante, existem ciclos e ritos que têm que ser atendidos e finalizados para que aquele ciclo termine e vá para o próximo, né? Você tem um momento lá de entender a empresa e o setor, preparar a empresa, fazer uma diligência, arrumar a cozinha, verificar o seu momento da companhia, entender o momento do mercado, entender com o que você poderia se associar, bater mercado, que a gente chama de go-to-market, buscar um potencial investidor, potencial casamento, a partir dali definir as regras básicas de negócio e financeiro, depois fazer uma diligência, depois você tem um contrato final, e depois você é integrado. Então, esse ciclo, ele é um ciclo clássico, é um ciclo de 9 a 12 meses tipicamente, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Ele tem uma tecnicalidade que vai estar passando e varrendo por toda a parte do processo, mas também existe uma parte psicológica e uma coisa até de sentimental das operações. Então, é por isso que tem uma hora que você tem que sair um pouquinho da técnica, porque você está convivendo com pessoas. As pessoas têm ansiedades, têm comportamentos, têm modelos mentais, têm histórias de vida. Muitas vezes a sua história de vida confunde com a história do negócio. Então, você tem que conviver um pouquinho com esse ambiente psicológico e respeitar. As pessoas são absolutamente diferentes dos seus desejos, valores, hierarquia de prioridades. Então, você tem que conviver um pouco com a técnica, entendendo que, do outro lado, o teu cliente é o seu cliente. Ele não é replicável. Maravilha, isso. E é individual cada um, né? E aí a gente volta àquele começo de conversa lá, que é preciso ter uma gestão de tudo muito bem feito, né? Gestão de pessoas, inclusive, nesse caso aí, né, Marco? Envolve isso também, né? É gestão de tudo para saber o momento certo e de que forma correta, não é? Sim, você tem um alinhamento do sócio para o que ele quer, e quando a empresa, às vezes é a microempresa, a pequena empresa até tem 1 ou 2 sócios, é mais fácil esse convívio. Mas quando você tem mais pessoas e também você tem questões geracionais, né? Tem sócios mais velhos, sócios mais novos, sócios com mais poder de renda, sócios ainda em busca de uma formação patrimonial. Isso pode gerar uma diferença do que se quer. Então, eu acho que essa definição e essa organização comum do que os sócios querem, ele é o elemento 1 para você começar a jornada da fusão-aquisição. Porque sem esse convívio saudável de enxergar para onde eles querem ir, isso vai dar muito conflito lá na frente para buscar um futuro investidor. Tá? Se não tiver uma regra clara entre os sócios, uma definição clara entre os sócios, a busca do que se quer vai ser difícil. Muito bom. Se é para casar, que seja um casamento duradouro, né, Marco? Marco, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Foi um prazer grande, muito esclarecedor também. Obrigado e até a próxima. Muito bem, eu conversei com o Marco França, ele é engenheiro civil e sócio fundador da Aldas, empresa de consultoria, e nós falamos aqui hoje sobre o mercado de fusões e aquisições. Muito obrigado a você também que ficou comigo até agora. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.